Olá, seja muito bem-vindo na nossa segunda aula da jornada da terapia auricular. Se você gostou da aula de ontem, pode ter certeza absoluta de uma coisa, você vai ficar encantado com a aula de hoje. Porque hoje eu vou te ensinar como usar duas ferramentas muito importantes para você que, mesmo sem ser terapeuta, deseja ajudar alguém que esteja numa situação complicada em termos de saúde. Então, eu vou começar ensinando para vocês sobre o conceito de rapport. E o que é rapport? Basicamente significa conexão. Antes que você ache que só é necessário existir conexão entre terapeuta e paciente, entre terapeuta e cliente, não. Na realidade, o rapport ele é necessário principalmente de você para com você mesmo. Exemplo: uma pessoa que encontra-se atravessando um estado depressivo é porque, por alguma razão, essa pessoa, num determinado momento da vida, passou por uma desconexão com ela mesma. Então, nesse caso, você diz que houve uma perda de rapport dela com ela mesma. Mas é claro que o rapport também ele tem que existir entre terapeuta e paciente, lógico. Mas é claro, se você é terapeuta e sabe que precisa existir rapport entre você e o seu paciente, muito mais ainda você sabe que a eficácia nas suas ações como terapeuta, elas tendem a diminuir quando você, terapeuta, está desconectado consigo mesmo. Então, eu acho que você já está começando a entender onde eu quero chegar, que é justamente dizer que as técnicas que nós vamos mostrar aqui, elas vão ter a função de estabelecer rapport de você para com você mesmo, e aí no caso, isso vai ser de extrema importância, tanto para o terapeuta quanto aquele que não é terapeuta, que é o caso da maior parte das pessoas que estão me assistindo agora. Para que vocês entendam tudo que vai ser feito aqui, a gente vai usar como base uma figura que todos vocês conheceram ontem, quando puderam fazer o download da prancha do pavilhão auricular lá no nosso canal do Telegram. E para aqueles que ainda não conheceram, tá aqui, ó. Acessa aqui o QR Code que você vai cair direto no nosso canal do Telegram e você pode fazer o download dos dois arquivos, tá bom? O arquivo, no caso, a prancha de correlação e a prancha de anatomia auricular. E vai ser com base nela que nós vamos trabalhar hoje. Vejam só, vamos imaginar a seguinte situação. Aqui tem a minha caneca, né, da Marvel, né? Tá aqui o Hulk, né? E imagine que essa minha caneca é um prédio. E esse prédio foi construído em cima de uma coluna, que é esta caixinha aqui. Então, prédio, coluna, tá certo? Tá aqui a coluna. O que é que vai acontecer se você derrubar essa coluna aqui? O prédio vai cair. Isso é claro, não é difícil de entender. Agora, imagine o seguinte, que o prédio é a sua cabeça e a coluna é o seu pescoço. Aonde eu quero chegar? Que justamente a coluna que deve manter-se sempre estável e saudável para que o prédio mantenha-se em pé, que é a sua cabeça, é justamente ela que tanto faz a conexão como a desconexão, para que possa existir rapport entre você e você mesmo, e entre você e o seu paciente. Esta coluna, que é o seu pescoço, ela deve estar íntegra. Às vezes você precisa tomar uma decisão, é uma decisão difícil. Esta coluna, nesse caso, é um momento que deve estar o mais íntegra possível. E como é que a gente age diretamente no caso da terapia auricular? No caso da terapia auricular, é simples. Vamos olhar para a figura da anatomia auricular. Esta região aqui, de acordo com aquele nosso mapa de correlação,
o qual nós falamos ontem, ela corresponde na orelha justamente ao pescoço. Então, se para a gente recuperar a conexão, a gente tem que proporcionar saúde para o pescoço, então vai ser neste ponto aqui, que está bem destacado em vermelho, vai ser justamente nesse ponto que nós vamos trabalhar. Se você restabelece o estado de homeostase desse ponto no seu pavilhão auricular, você vai beneficiar tanto o seu paciente, você sendo terapeuta, como você mesmo na sua casa. E como é que a gente vai fazer isso? Você vai precisar de um objeto pontudo, não pontiagudo. Por exemplo, a tampa de uma caneta. Por exemplo, aqui comigo eu tenho um pequeno paquímetro e eu vou usar a extremidade contrária dele. Tá aqui o paquímetro, então ó, tá aqui a extremidade que eu vou usar. O que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar no meu pavilhão auricular esquerdo. Então o que é que eu vou fazer? Com o meu dedo indicador da minha mão direita, ou seja, contrária ao pavilhão auricular que eu vou trabalhar, eu venho com ela aqui por trás, ó, por trás do pavilhão, exatamente no ponto que eu quero trabalhar, relativo ao ponto do pescoço, e eu venho com essa parte pontuda, localizo e vou começar a fazer pressões. Como? Faz pressão, conta 1, 2, 3, alivia, aperta, 1, 2, 3, alivia, aperta, 1, 2, 3. Isso é o que a gente chama de sequência 3x3. Faz pressão por 3 segundos, tira a pressão por 3 segundos. Faz pressão por 3 segundos, tira a pressão por 3 segundos. Faz pressão por 3 segundos, tira a pressão por 3 segundos. Quantas vezes você vai fazer isso? Na realidade, quantas vezes você quiser. O que é que você tem que observar? Quanto mais você perceber esta região relacionada ao reflexo do pescoço no seu pavilhão auricular, quanto mais você percebê-la rígida, menos conexão existe. Ou seja, quanto mais você fazer esse procedimento, melhor. Você pode também fazer usando a sua própria mão, desde que o polegar fique por trás para que seja possível manter-se a pressão devida. Você pode fazer assim como eu estou fazendo, usando o dedo indicador para fazer pressão? Sim, pode. A questão é, quando você usa o dedo indicador para fazer a pressão ela reduz a intensidade. E é por isso que o ideal é que você tenha um objeto pontudo para exercer essa pressão. Percebem que é uma coisa muito simples de se fazer, não tem complicação nenhuma. Às vezes você está no nível de ansiedade muito alto e muitas vezes apenas uma ação simples como essa já é o suficiente para restabelecer um pouquinho mais do equilíbrio. Lembrem que ontem eu dei um exemplo de você molhar os dedos num cubo de gelo e depois massagear o lóbulo da orelha para os casos de cefaleia. Nesse caso aqui específico, você tem que fazer o contrário. Você aquece um pouquinho de água, mergulha os 2 dedos, posiciona no local e faz massagem. É uma outra forma de estimular. Neste caso específico, que você aqueceu e trouxe, o que é que você está fazendo? Você está proporcionando uma progressiva reconexão, um progressivo rapport que não vai ser tão acelerado como no caso de você usar um objeto pontudo como a gente usou, mas que também vai ter tanta eficiência quanto. Mas eu queria mostrar um outro gráfico aqui para vocês e eu queria pedir, prestem bem atenção, o máximo de atenção que vocês puderem, deem pausa no vídeo e aí em seguida eu vou voltar e fazer uma proposta para vocês. Olha só, uma coisa que vocês perceberam é que na orelha tem ponto pra caramba, tem muita coisa que a gente pode tratar.
Agora, é simplesmente você chegar e começar a estimular, pegar tampa de caneta e botar em todo lugar na orelha? Não, porque, por exemplo, tem ponto que se você for estimular em uma pessoa que é hipertensa, sabe o que, é que vai acontecer? A pressão arterial da pessoa vai subir. Então não é assim. Você tem que ter o conhecimento adequado para ter condições de ajudar as pessoas nos seus mais diversos problemas. Então, o que é que eu queria propor para vocês aqui? Amanhã, na última aula da nossa jornada, eu vou trazer para todos vocês a possibilidade de fazerem um treinamento completo para você tornar-se um terapeuta em acupuntura auricular e terapia auricular. Evidentemente, esse treinamento que eu vou oferecer, como você que está participando aqui da jornada conosco, você está aqui com a gente desde ontem, você está anotando tudinho, está interessado, é claro que eu vou oferecer para você opções especiais para você adquirir esse curso. Só que não é apenas isso. Amanhã eu vou oferecer muito mais do que esse treinamento. Na realidade, eu vou continuar oferecendo para você mais do que simplesmente a aula que eu estou dando aqui. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, saiba o seguinte: todos os nossos inscritos lá no nosso canal do Telegram, junto com essa aula aqui, eles também vão receber para baixar completamente de graça um e-book que é de extremo interesse para a saúde de toda mulher. Toda. É o e-book que toda mulher deveria ler. Eu estou tão feliz por estar ministrando essas aulas aqui na nossa jornada que eu resolvi pegar esse e-book que é vendido lá na Eduz e na Kibify, aonde eu mantenho os meus cursos e meus e-books, que eu não vou vender para vocês, eu vou dar. Então, se você está assistindo a gente aqui, basta ir lá no Telegram, entrar lá. Ainda há pouco eu mostrei o QR Code para vocês. Aqui embaixo também tem o link para você entrar direto lá. Então é só entrar, baixar o e-book que é de todos vocês. Ah, mas eu sou homem e tal. Então você faz... Ah, você é homem? Então é só fazer o seguinte: baixa o e-book e dá de presente para sua namorada, para sua esposa, para sua mãe, enfim. Alguma mulher muito importante você tem na sua vida. Então, antes mesmo de oferecer o treinamento para vocês, eu já estou querendo dar do fundo do meu coração esse presente para vocês. Mas fica aí que a gente não acabou ainda não, viu? Como muitos de vocês sabem, tanto eu quanto a minha esposa somos hipnólogos. Então, eu vou ensinar agora uma técnica que você pode fazer você mesmo. Uma técnica de auto-hipnose, que essa técnica vai te ajudar a reestruturar esse rapport que foi quebrado de você para com você mesmo, e que você pode, com essa técnica muito simples, começar a reconstruir essa ponte que foi quebrada e que leva você a você mesmo, ou seja, o seu equilíbrio mental, emocional, espiritual, tá bom? Entenda o seguinte: durante o processo de hipnose, durante todo ele, você vai permanecer consciente. Então fica tranquilo que você não vai dormir, vai perder a consciência. Não, é simplesmente, o objetivo é simplesmente esse: te ajudar a reestruturar a tua ponte de ligação contigo mesmo. Então eu te convido agora a te conduzir nesse processo, que vai ser muito tranquilo, muito seguro, para voltar a te conectar contigo. Então eu queria te pedir o seguinte: nesse momento dê um pause na aula. Se você estiver assistindo pelo celular, melhor ainda. Aí você pega o celular, vai para um local bem tranquilo, te deita ou mesmo se senta,
mas garante que você não seja interrompido por ninguém, de preferência um local sem barulho nenhum. Então seria bom você usar fones de ouvido. E a gente vai começar esse nosso processo fazendo a respiração 3x3. Você pode fazer esse processo de auto-hipnose com os olhos abertos? Pode. Porém, a gente recomenda que você feche os olhos, que dependendo do seu nível de concentração, fica muito mais fácil você realizar com os olhos fechados do que abertos, tá bom? Vamos começar pela nossa respiração. Acompanhando a minha contagem, você vai começar a inspirar profundamente. Então, 1, 2, 3. Inspira. Segura. 1, 2, 3. Agora vai soltar pela boca. Solta. 1, 2, 3. Pela segunda vez, inspira. Segura. 1, 2, 3. Solta. 1, 2, 3. Pela terceira vez, inspira. 1, 2, 3. Expira. Muito bem. Você, ainda com os olhos fechados, vai procurar visualizar a sua própria orelha. Pode ser a orelha direita, pode ser a orelha esquerda, não importa. O que é que você tem que procurar visualizar? Imagine que você está olhando para a sua própria orelha e você está vendo que existe uma ligação que está destruindo a conexão que deve existir entre aquele prédio que é a sua cabeça, representada pelo lóbulo da sua orelha, e você vai imaginar que esta conexão agora ela começa a ser restabelecida. E como é que você vai visualizar isso? Imagine que aquela parte do pavilhão auricular que nós mostramos para você que estava em vermelho começa a amolecer a partir de agora. Vai amolecendo, amolecendo, amolecendo. E à medida que ele vai amolecendo, essa conexão ela vai se tornando cada vez mais forte. Agora você vai trazer a sua mão direita, repousá-la por sobre o seu externo, sobre o centro do seu peito, e vai começar a tocar levemente, e com os olhos fechados ainda você vai repetir: eu mereço me reconectar. Eu mereço isso. Eu mereço me reconectar. Eu mereço isso. Eu mereço me reconectar comigo mesmo. Eu me amo. Eu mereço tudo de bom que a vida me reserva. Isso, muito bem. Respira tranquilo, respira aliviado. No seu tempo, quando você se sentir à vontade, vai começando a perceber o ambiente ao redor. Bem devagarinho vai abrindo os olhos, com bastante calma. Pessoal, de uma forma bem breve e bem básica, nós acabamos de ensinar para vocês um processo que você usa, aonde você junta auto-hipnose transformacional com a técnica da terapia auricular que você aprende também no treinamento de acupuntura auricular e terapia auricular, aonde você começa a entender como é que você pode
ajudar o outro e a si mesmo para recuperar a própria saúde. Pessoal, ficou alguma dúvida? Tem alguma coisa que você queira perguntar? Vai aqui embaixo nos comentários, pode fazer a sua pergunta. Ou então no Telegram você também pode tirar suas dúvidas. Já faz muito tempo que eu entendi que a minha missão de vida é ajudar as pessoas a recuperarem o bem-estar que elas perderam, ajudando elas a se reequilibrarem no nível mental, físico, emocional e espiritual. E antes de encerrar, é muito importante dizer: o e-book que eu prometi para todas as mulheres que acompanham o nosso trabalho no YouTube, no Telegram, este e-book é de presente para vocês, junto com esta aula no Telegram, prontinho para baixar, só que tem um detalhe: vocês só vão ter até as 23 horas e 59 minutos de hoje, quinta-feira, 16 de setembro, para baixar o e-book. Se você chegar lá meia-noite e 1, já não vai ter mais e-book. Então aproveite essa oportunidade e o principal de tudo, amanhã a aula mais importante de todas, você não pode faltar, você não pode perder essa aula. E como eu falei ontem, isso aqui que eu estou fazendo tem preço. E o preço que a gente está cobrando é o quê? A sua atenção e o seu like. Você, até este momento, deu a sua atenção para nós. Então, paga a outra parte dando o like. Indo aqui embaixo e dando o like, tá bom? Então, muito obrigado. Muita e sincera gratidão por você estar aqui com a gente, acompanhando e valorizando o nosso trabalho. Muita paz, saúde e que Deus te abençoe, me abençoe e abençoe todos nós. Tchau, tchau.